bom, vamos lá então. A palavra do Senhor diz lá em Lucas, no versículo 42, a parte B: estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher, havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo, prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Essa história é interessantíssima. Muitos de nós já escutamos falar sobre ela, e quando a gente vai para Israel, a gente lembra de uma igreja que foi feita num lugar muito específico, onde se encontrou uma ruína que até hoje para mim é um dos lugares mais impactantes de Israel. Fica em Cafarnaum, perto do Mar da Galileia. Em Cafarnaum não, fica na Galileia, numa aldeia, a aldeia de Magdala. E lá tem uma cena, nessa igreja que foi feita, uma cena dessa história, de um toque. Tem na casa de alguns dos irmãos que foram para lá, vêm de lá impactados e compram aquela imagem, que é uma pintura linda, da cena dessa mulher tocando o manto de Jesus. Essa história é uma história interessante porque ela é relatada pelos 3 evangelistas sinóticos. Ela é relatada por Mateus, Marcos e Lucas. Lucas, diferente dos outros 2, é médico. Então ele relata essa história com alguns pensamentos medicinais que a gente não vai aprofundar aqui. Mas é interessante que as 2 histórias intercaladas nessa história, elas são repetidas por Mateus, Marcos e Lucas. Que é a história da filha de Jairo, um cara rico, religioso, que diz a palavra que ele parece que mandou fazer a sinagoga lá de Cafarnaum. Um cara conhecido, que pede oração para Jesus quando Jesus está vindo de Gadara, depois de expulsar o demônio, a legião de demônios daquele endemoniado, e ele diz que a multidão o comprimia atrás daquilo que Jesus podia fazer, e atrás daquilo que Jesus estava fazendo. E Jairo chega e diz, pede para que Jesus fosse à sua casa curar sua filha. E a palavra diz que Jesus chega na casa de Jairo depois e diz: Talita cumi. Como que é o nome da filha de Jairo? A gente pensa que é Talita, mas não é. Talita cumi é a expressão em aramaico daquilo que Jesus estava dizendo para a menina: levanta. É uma expressão que Jesus está dizendo, e comumente a gente pode dizer que a filha de Jairo se chamava Talita. A Bíblia não diz como que é o nome da filha de Jairo, mas essas 2 histórias, esses 2 milagres, eles estão intercalados, porque Jairo fala com Jesus e diz: olha, vai até a minha casa para curar minha filha. E Jesus diz: pode deixar que eu vou. No caminho essa mulher toca nele e é curada. E nesse inteirinho algumas pessoas chegam da casa de Jairo dizendo para ele: Jairo, não moleste mais, não incomode mais o mestre, porque tua filha já morreu. E aí Jesus diz para Jairo que ele não tivesse medo, mas que tivesse fé. E Jesus depois chega lá na casa de Jairo e acaba ressuscitando a filha de Jairo. Num primeiro momento as pessoas dão risada disso, mas eu queria me centrar na história dessa mulher. E primeiro pensar que, se numa história uma mulher pobre e anônima chega diante de Jesus, uma mulher que não tem nome, não se sabe o nome dela, era pobre, era excluída na sociedade. Por outro lado, um homem religioso e rico também chega a Jesus, e essas histórias estão intercaladas. Se por um lado uma mulher há 12 anos sofre com um fluxo,
Por outro lado, Jairo reclama também de um problema de uma menina de 12 anos. Se uma está sofrendo há 12 anos, a outra viveu por 12 anos e agora está prestes a morrer. E Jesus atende no meio de toda a multidão, todas as necessidades, daquele que tem muito e daquele que tem pouco, porque todos são bem-vindos diante do Senhor, amém? A gente pode pensar um pouco mais e ver como é que Jairo estava aflito e impressionado, porque ele estava ali clamando. Isso diz um pouquinho antes, em alguns versículos, que ele implora para Jesus Cristo. Eu não sei o que eu faria se acontecesse comigo o que estava acontecendo com Jairo. Uma filha de 12 anos, correndo risco de morte. Grazi. Eu não sei que tipo de pedido eu faria a Jesus. Mas quando eu li esse texto esses dias na nossa leitura, que nós estamos fazendo com a igreja toda, isso me chamou a atenção de ver o tamanho do desespero desse homem, Alexandre. Que a Bíblia diz que ele implorou a Jesus, dizendo: vai na minha casa e curar minha filha, porque ela está prestes a morrer. Além de pedir para Jesus, ele teve que esperar, porque tinha uma multidão ao redor de Jesus necessitada. Eu imagino, Antonella, a paciência de Jairo, ou a aflição do coração de Jairo, assim como às vezes a gente vê aqui tantos testemunhos. E a gente diz assim: Senhor, quando é que a minha hora vai chegar? E daqui a pouco chega uma notícia triste, pastor Ivan. Disseram para Jairo: Jairo, a tua filha morreu. Uau! A Bíblia não diz que esse homem resmungou para Jesus, só diz para ele: não precisa mais, Senhor. E o primeiro ensinamento que vem ao meu coração é que talvez alguns de nós hoje, nessa noite, estejamos assim, no meio de uma campanha, com tantos milagres, com tantos testemunhos, esperando uma palavra de Jesus. Eu quero dizer para você, mesmo que você imagine que não vai acontecer, continue esperando uma palavra de Jesus. Continue esperando. Porque Jesus chegou na casa dessa menina e todos disseram que ela estava morta, e Jesus disse: não se preocupem, porque ela só está dormindo. Mas ela tinha morrido. Porque o texto diz que depois, quando Jesus deu uma palavra de ordem, o Espírito volta ao corpo dela, e nós entendemos que a morte cristã não é o sono da alma, nem o sono do espírito. É o corpo somente que, de uma forma ilustrativa, ele está dormindo. Mas o espírito vai para o Pai, volta ao Pai. Mas aqui nós vemos uma palavra de Jesus que deu vida de novo a um corpo. Enquanto esse homem, no meio da multidão, esperava, ele continuou confiando na palavra de Deus, Cláudio. A filha já tinha morrido, mas ele tinha uma palavra de Deus. Deus havia dito para ele, disse: olha, fica tranquilo, eu vou pegar o texto para ler com você o que Jesus disse para esse homem. Jesus voltou no meio da multidão. Um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio, prostrou-se aos seus pés, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. A multidão se comprimia, e no meio desse caminho, até chegar à casa de Jairo, Jesus foi curando outros enfermos. Porque enquanto Jesus está assim pensando no seu pedido, ele não perde o controle, ele está escutando e curando, porque ele tem todo o poder. Jesus estava indo em direção à casa de Jairo, ele tinha tudo sob controle. Ele sabia tudo o tempo certo que ele chegaria, o que ele faria, o milagre que ele faria. O texto diz que, enquanto Jesus estava ainda falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, ela será curada. Esse homem, nessa hora, quem sabe se fosse eu ou você, teríamos jogado a toalha dizendo: Senhor, ela já morreu, eu já te esperei até agora, ela já morreu. E ele ficou com essa palavra: Jairo, tão somente creia, não tenha medo,
ela será curada. Quando a gente foi para a história, voltar para a história da mulher com fluxo de sangue, o que me chama a atenção é que essa mulher, ela vem por trás. E o texto diz que ela toca na borda do manto. E a Bíblia diz que imediatamente cessa a hemorragia. E Jesus pergunta assim: quem tocou em mim? Primeira vez que a gente lê esse texto, a impressão que a gente tem, Fernanda, é que Jesus não sabia quem tinha tocado nele. E essa é justamente a ênfase que eu gostaria de dar para concluir essa breve meditação dessa noite. Que Jesus está caminhando, tem uma multidão a ponto dele perguntar e Pedro dizer: Senhor, como assim tu quer saber quem tocou em ti? Todo mundo está tocando em ti. Todo mundo está te empurrando, eu não aguento mais, está todo mundo me empurrando também aqui do teu lado. Mas o texto me dá uma primeira impressão que Jesus não sabia quem tinha tocado nele. E se eu fosse pensar que Jesus era somente homem, eu diria, de fato, Jesus não sabia quem tocou nele. Isso pode ser um bom ensinamento para nós, porque Jesus não estava orando, Jesus não chamou aquela mulher pelo nome, Jesus não olhou nos olhos daquela mulher, e a gente pode dizer, não, de fato, essa mulher, ela foi curada pela fé autônoma dela. E em partes, o próprio Jesus depois confirma isso, quando ele diz: filha, a tua fé te curou. Como se Jesus estivesse dizendo: eu estava caminhando, e tu olhou para mim, tocou no meu manto, eu nem te vi, mas eu senti que alguma virtude saiu de mim, e a tua fé que te curou. Não foi eu que te chamei, não te dei uma ordem, eu estava caminhando e tu veio atrás de mim, e tu conseguiu esticar, vencer uma barreira cultural e me tocar. E Jesus exalta isso, ele diz: mulher, a tua mulher, não filha. A única vez nas Sagradas Escrituras que Jesus chama uma mulher com o termo filha, eu não aprofundei o estudo, porque se a gente aprofunda a gente não para de falar, mas a única vez que Jesus chama uma mulher de filha é nesse texto. E tem um motivo. Jesus sabia assim quem que tinha tocado nele, porque ele é Deus. Primeiro ponto. Segundo, porque o original grego, quando vem a palavra quem, para a gente quem é feminino e masculino, mas no grego tem como diferenciar. E Jesus já falou qual a mulher que tocou em mim. E entre outras características do próprio texto, do grego e do original, todos os estudiosos dizem que Jesus sim sabia quem tinha tocado nele. Porque Jesus sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as minhas necessidades. Ele conhece a palavra antes que ela saia da minha boca. Ele conhece. Ele conhece o meu pedido antes que eu faça. Eu preciso pedir, porque esse é um canal de Deus para nos abençoar. Peçam e será dado. Mas o Senhor conhece antes da gente pedir o que a gente precisa. E Jesus sabia quem era essa mulher. Mas o que Jesus estava fazendo, por mais que pareça que Jesus não sabe o que está acontecendo, o texto não diz que Jesus desconhece quem o tocou, mas sim, ele quis que a mulher se desse a conhecer e se identificasse. Jesus estava querendo lhe ensinar que o seu manto não continha alguma propriedade mágica. E Jesus estava querendo ensinar para aquela mulher que na fé não serve de nada. Jesus queria consolidar para aquela mulher que o que curou ela foi a fé dela em Jesus. Ela estava constrangida porque ela não poderia estar ali com fluxo de sangue. Ela era rejeitada por causa da enfermidade pela sociedade. Ela estava envergonhada e Jesus estava propondo que ela confessasse e se apresentasse diante de Jesus com todos os seus problemas. Irmãos, a gente não vai a fundo nisso, mas eu acho que cada uma dessas expressões fala muito acerca da nossa vida. Que Jesus hoje está querendo que você diga:
eu sou assim, eu estou na tua presença, Senhor, e eu quero te tocar. Que você possa entender nessa noite que o que vai fazer e operar o milagre na sua vida não é a campanha, mas é o alvo da campanha, é Jesus. E não é um Jesus abstrato, um Jesus distante. O que vai fazer um milagre na sua vida na campanha, onde Jesus é o alvo, é a sua fé. Jesus elogia a fé daquela mulher que simplesmente toca em Jesus. E depois que ela vem e reconhece Jesus e fala que foi ela que tocou, expõe quem sabe sua vergonha, consolida publicamente aquela cura, Jesus olha para ela e diz: filha. A única vez que Jesus diz filha para uma mulher, é com essa mulher para começar a dizer: eu tenho mais do que uma cura para ti, eu quero ser o teu pai. Eu quero um relacionamento contigo mais do que te curar, mais do que te prosperar, mais do que abrir uma porta de emprego. Se você tiver fé para ser curado, fé em Jesus, o Senhor vai fazer. Mas Ele quer muito mais do que isso, Ele quer te ter como filho. Um toque de Jesus curou aquela mulher. Uma palavra de Jesus ressuscitou a filha de Jairo. O poder de Jesus daquela época continua sendo o mesmo. A minha pergunta nessa noite é se nós continuamos tendo a mesma fé que libera esse tipo de poder. Se eu continuo exercitando em Cristo essa mesma fé, porque me choca a fé dessa mulher com fluxo de sangue há 12 anos que toca em Jesus. Ela toca no manto de Jesus. Ela sabia que se ela chegasse perto de Jesus e conseguisse tocar em Jesus, ela seria curada. Irmãos, eu vejo muita fé, Tiago, nessa mulher, muita fé. Eu não sei se você fez o seu banner. Eu vi que a irmã Marlene fez o banner. Essas pequenas coisas, esses pequenos gestos são sinais de uma fé ousada. Essa mulher, ela enfrentou, passou por cima de muitas barreiras e chegou até Jesus. E Jesus disse para ela: a tua fé te curou. Jesus deixou de operar alguns milagres em algumas cidades porque Ele não encontrou fé no coração do povo. Irmão, não pensa que você vai ser abençoado por Deus de uma forma aleatória. A Bíblia diz que o canal e o caminho é esse. É você se apropriar daquilo que o Senhor tem para a sua vida através da fé. Amém? A graça de Deus, as bênçãos de Deus é como a gasolina. O carro é você. O combustível não é a fé, o combustível é a graça de Deus. A fé é a bomba e a mangueira que coloca dentro do carro aquela gasolina. Um carro, dentro do posto de gasolina não acontece nada. Ele pode apagar sem gasolina, mas eu estou dentro do posto de gasolina. Se não colocar a mangueira dentro do tanque e encher aquele tanque de gasolina, não tem como abastecer o carro. Que Deus nos abençoe nessa noite. Porque eu tenho plena convicção daquilo que o Senhor está ministrando e daquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer. Mas você precisa crer, amém? Eu realmente não sei no que você tem que crer. Daqui a pouco você tem que crer no seu ventre, para que ele se torne fértil. Talvez você tenha que crer na venda de uma casa. Talvez você tenha que crer na conversão de um parente ou de um amigo. Eu quero te dizer, te apropria disso pela fé. E saiba que se nessa noite você tocar Jesus, um milagre pode acontecer. Deixa eu dizer melhor, se você tocar Jesus nessa noite, um milagre vai acontecer. Tão simples assim, eu creio que um milagre vai acontecer. Essa mulher dizia: se eu tão somente, diz o outro texto paralelo em Mateus, tocar no seu manto, eu ficarei curada. O pastor Russell Shedd
diz que Deus, através de Cristo, está sempre pronto para agir, restando somente o ser humano crer para receber. Eu não quero hoje colocar um peso sobre os seus ombros, para caso você não receber, você saia daqui se sentindo culpado que você não teve fé suficiente, porque a palavra também diz: se nós tivermos fé como um grão de mostarda, se nós crermos, se nós tivéssemos fé, nós poderíamos dizer uma montanha para se mover de lugar. A nossa fé se submete à soberania de Deus, mas você pode estar certo que se Deus quiser lhe curar e você não tiver fé, não vai acontecer. O que eu estou dizendo para você é que você precisa abrir a porta, aquela que é sua, que é humana. A Bíblia diz que para repreender o devorador das nossas finanças, a gente precisa fazer o quê? Dizimar. A irmã Marlene falou aqui sobre não adianta a gente dizimar 10% e viver desregradamente os 90%. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é consagrar as nossas finanças. E daí depois a gente faz a outra parte, que aprende a gerir bem aquilo que o Senhor nos deu, porque eu tenho a convicção que o devorador está repreendido. E a segunda parte é minha. O que eu estou dizendo para você hoje aqui, é necessário que você creia. É necessário que você creia. É necessário que nós venhamos colocar a nossa fé em prática, porque Jesus está pronto para agir. Resta você, para receber, crer. Jesus disse para essa mulher: a fé te salvou. É a confiança na esperança que produz uma ação. Amém? É a confiança na esperança que produz uma ação. Eu estou querendo dizer para você bem isso mesmo, que se você tiver fé forte, firme em Jesus nessa noite, por causa da sua fé você pode ser curado. Se você tiver fé em Jesus nessa noite, a esperança naquilo que você não vê ainda, mas o Senhor já está lhe dando. Nós orávamos aqui antes do culto, eu orava a Deus dizendo: Senhor, nós chegamos ao 12º dia, eu creio que nós já recebemos. Alguns vão ver um milagre em março, abril, maio, junho, mas a fé é justamente a certeza daquelas coisas que nós esperamos, a certeza daquelas coisas que nós esperamos. Eu não compartilhei o meu testemunho. Eu entrei esse ano de 2023 com um baita milagre para acontecer. E eu quero dizer para você que já aconteceu. Irmãos, eu nunca criei tanto como eu criei nessa vez. Eu mostrei para a Antonella. Eu disse: Anto, esse aqui é o nosso milagre. Esse aqui é o nosso milagre. E cada vez que Deus ia movendo alguma coisa, eu dizia: Anto, uma parte do milagre já foi, outra parte do milagre já foi. Há 2 dias atrás eu disse para ela: Anto, falta ainda um bom pedaço desse milagre. Irmão, sabe aquela fé de tu dizer assim: Senhor, tu vai prover. Sabe aquela certeza de tu já estar vendo que o Senhor vai mover as águas. Irmãos, que em nome de Jesus nós possamos sair daqui tão confiantes, Adri, tão confiantes, Márcio, daquilo que Deus já está fazendo, que eu já venha sair daqui feliz, como se o milagre, o diagnóstico já estivesse na minha mão, mas já está na sua mão pela fé. Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, filha, a tua fé te curou. Eu estava de costas para ti, é claro que eu sei quem foi, mas eu não te chamei, eu não olhei no teu olho. Tu veio até mim e tocou o meu manto, não pelo poder do manto, mas pelo poder de Jesus. A tua fé em Jesus foi que te curou. Irmão, se você crê nessa noite, aí eu desejo sim que você saia daqui impulsionado a confiar mais no Senhor. Amém? Impulsionado a acreditar naquilo que o Senhor vai fazer. Porque, irmãos, eu estou encerrando esses 12 dias como nunca antes na minha vida, Michele, muito esperançoso e na certeza de que todo domingo nós vamos estar escutando testemunhos daquilo que Deus fez. Todo domingo nós vamos estar escutando testemunhos daquilo que Deus fez, irmã Marlene. Todo domingo. E o Senhor vai dizer: Leila,
a tua fé abriu essa porta. Gelson, a tua fé desatou esse milagre. Pércio, a tua fé trouxe essa cura na tua casa. Sandra, a tua fé te curou. Eu creio nisso, eu tomo posse disso. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque eu creio que agora está nas nossas mãos. Existem duas expressões aqui, Senhor, que dizem que vai acontecer, mas não vai acontecer sem que nós tenhamos essa fé. A fé, Senhor, dessa mulher que há 12 anos sofria e viu em Jesus uma solução. Ô Senhor, essa é noite de celebração e de festa, e nós estamos aqui para celebrar e fazer festa. E Senhor, eu creio que nessa noite muitos serão curados. Eu creio, Senhor, que nessa noite, está aqui o Dodo, que eu escutei na casa deles a Raquel dizendo: Olavo, eu era uma daquelas que estava sendo curada sem ter um diagnóstico. Deus já sabia o que ia me acontecer e já sabia como Ele ia me curar. E Senhor, nós cremos que nessa noite o Senhor está fazendo um milagre. Me ajuda a crer, Senhor. Me ajuda a crer. A fé é um dom de Deus, a fé é um presente de Deus. Senhor, me ajuda a colocar a minha fé em ação, a minha fé em prática nessa noite. E que, Senhor, ao eu viver, Senhor, colocar as minhas primícias em prática, colocar as minhas orações em prática, dobrar o meu folder dos pedidos dos 12 dias, ao vir aqui para frente e passar no corredor, Senhor, eu possa vir nessa expectativa, Senhor, que 2023 é o ano do milagre, é o ano da venda, é o ano da porta aberta, é o ano, Senhor, quem sabe da maior comissão, para que, Senhor, esse irmão que tem um coração generoso possa ser ainda mais generoso. É o ano do casamento, é o ano, Senhor, da porta aberta. Senhor, que nós já possamos começar a preparar a nossa casa, quem sabe com o quarto do bebê, porque é o ano do milagre, Senhor. Senhor, move o nosso coração nessa noite, move o nosso coração nesse sentido, para que como igreja, Senhor Jesus, não venhamos viver de forma tão superficial, mas venhamos, ó Pai, viver acreditando no sobrenatural de Deus. E Senhor, vivamos com base nisso, vivamos crendo naquilo que Tu está fazendo e vai fazer na nossa vida. Nesse ano, nós entregamos completamente nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode aplaudir ao Senhor.